Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Marcos, hoje a gente vai falar sobre o episódio robótico, hein? Amor robótico. Falaremos aí sobre o From Agnes with Love, de Agnes com Amor, que é o episódio número 140 no geral da série, episódio número 20 da quinta e última temporada de Além da Imaginação. Episódio dirigido aí pelo cara poderoso, já falecido infelizmente, né? Que é o Ricardo Donner. Brincadeira, é o Richard Donner, né? E, cara, e tem tudo, tem tantas coisas boas nesse episódio. É um episódio tão... A gente vai falar sobre isso. A música do episódio, acho relevante comentar, logo de cara, é do Nathan Van Clief. O episódio tem música específica para ele e, poxa, que pena, né? Nem é um episódio que é essa Coca-Cola toda, né, Marco? Sim, eu não vou entrar muito nesses detalhes, que eu quero comentar isso que você acabou de falar, mas quando a gente já tiver falado sinopse e outras coisas, tá? Beleza. Então fica assim, escuta a nossa vinheta de apoio, tá? Que a gente tá nos aproximando aí do final da temporada, hein, gente? E mais do que isso, nos aproximando do final da série, cara. Nosso projeto aqui tá chegando no final dele. Então, por favor, ajude a gente, tá? Se você estiver escutando esse áudio, você não pode participar mensalmente nos apoiando pelo Padrim ou pelo Apoia-se. Faz um Pix, cara. Assim a gente passa o chapéu aqui. Faz um Pix pra gente. Acima de R$10 você participa do nosso sorteio de uma ilustração maravilhosa que a gente vai sortear e vai mandar pra pessoa emoldurada, bonita, sobre The Twilight Zone, que o Marcos fez, tá? Então escute aqui a nossa vinheta de apoio, que vamos tocar, né? Até chegar ao final da temporada. Depois vamos continuar com o nosso projeto, nossa campanha, até a gente conseguir montar o PC, cara, tá? E enquanto a gente precisar de apoio nesse site. Então escute aí e veja como pode nos ajudar, tá bom? Olá, eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós viemos aqui com um pedido muito importante para você que nos acompanha nesses quase 14 anos de podcast. Nos últimos tempos, o apoio que vocês têm dado pra gente tem sido muito importante, tem nos ajudado muito, e a gente pensou numa meta para poder modernizar a aparelhagem que a gente tem, para poder começar a fazer lives. Volta e meia fizemos algumas lives, principalmente agora durante House of the Dragon, né? E quem nos acompanha sabe que o nosso equipamento ele é muito rudimentar e dessa vez a gente quer tentar chegar numa meta aqui para poder pegar um bom notebook para que eu possa fazer as lives com o Marcos, fazer lives semanais, a gente gerar mais conteúdo, fazer mais coisas ao vivo, ter mais interação com os nossos ouvintes e espectadores. E óbvio, né, para você ter um notebook melhor, não é um computador positivo que eu tenho aqui na minha casa, é uma coisa mais cara, né? E detalhe, nem é um notebook de ponta, assim, o melhor notebook gamer, nada disso. É apenas um notebook onde eu possa fazer as lives, eu possa mostrar os vídeos, não travar, né, durante as lives. O ideal é que a gente tenha o dinheiro no local que não cobra taxa, porque aí você estará ajudando a gente, né? E não enriquecer algum banco ou alguma, né, operadora. Na verdade, um computador melhor também vai agilizar a edição dos programas, né? Exatamente. Então, eu peço, Marcos também aqui, que você nos apoie, tá? Como você pode apoiar? Você pode apoiar pelo Apoia-se, mas o Apoia-se tira uma cota, né? Tira um valor. Ou você pode apoiar via Pix também. Nos ajude a atingir essa meta. Tá certo? Então a gente deixa aqui um beijo muito gostoso, um abraço muito apertado. Fiquem todos muito bem, se cuidem. Voltando aqui então, depois da nossa vinheta de apoio, Marcos, eu não sei o que te dizer, eu sei que você tem muito o que falar, e já falamos em alguns episódios sobre o Richard Donner, que faleceu não faz muito tempo, e tem episódios
muito bons dirigidos por ele, sabe? Episódios importantes. Ele é um diretor de filmes, nossa, muito legais, do filme da Profecia, filmes do Superman. Eu acho ele um tremendo diretor. Mas esse é um episódio que ele é muito qualquer coisa, assim, para não dizer que ele é ruim, sabe? Ele só não é tão ruim assim, porque calhou por algum motivo, não sei se tu tá inteirado, nas discussões de hoje em dia, essa inteligência artificial aí que o pessoal acessa, que é o Chat GPT, que as pessoas fazem perguntas e ele responde, tá? Então tem uma discussão hoje em dia que está em voga aqui no momento que estamos gravando, sobre questão de inteligência artificial e tal. E acaba sendo interessante conversar sobre o episódio que é sobre uma inteligência artificial que se apaixona por um humano, né? Isso. Tem algumas coisas para a gente falar. Você citou aí o Richard Donner, né, e tudo. Eu acho que, embora a gente não tenha ainda entrado em detalhes do episódio, ele se esforça para conseguir fazer o episódio funcionar em termos narrativos. Tem aí umas sacadas narrativas que ele usa que são interessantes, divertidas, mas é mais divertido por conta do que ele tenta fazer na direção do que o roteiro em si não é engraçado. E acho que é onde a coisa meio que fica meio complicada. Mas a gente vai poder falar mais sobre isso. Outra coisa, esse roteiro, ele é muito, mas muito derivado de uma história do Kurt Vonnegut Jr. Uma história que é o EPICAC 23. Né? Uma história chamada EPICAC, que é o nome de um supercomputador, o computador mais inteligente do mundo, que em determinado momento da história ele tem uma personalidade feminina e tem um matemático que é o único cara que consegue fazer esse computador funcionar e responder as perguntas que o pessoal tem. E essa história foi publicada em 1950. Então, muita gente acha que o roteirista aí do episódio, o nosso Schoenfeld, né, o Bernard Schoenfeld, ele meio que deu uma boa, né? E as semelhanças são muito grandes, assim, entre o conto e a história aí desse roteiro do episódio. É, né? Difícil a gente não achar que ele se inspirou, digamos assim, né? E, enfim, essas coisas. O computador se apaixona, começa a imprimir poemas de amor, sabe? É uma coisa bem, bem por aí mesmo, né? Enfim, falar rapidinho desse cara que é o roteirista, né? Ele é um sujeito que ele tem não muitas participações em roteiros, e ele roteirizou um filme chamado Drama Fantasma, que é um filme importante do Robert Siodmak. Também ele é co-roteirista de um filme chamado A Margem da Vida, que é um filme de 1950. É interessante falar isso em relação a esse roteirista, que é um dos pioneiros do cinema de presídio feminino. Do Woman in Prison? Isso, e ele é um cara que roteirizou esse famoso filme, que é o filme A Margem da Vida, o Caged, né, de 1950. Um filme que não é um filme famoso pela qualidade dele, mas é famoso por causa da temática da prisão feminina. Então esse roteirista, o que tem de relevante para falar dele é que ele escreveu esse filme aí, um dos pioneiros do filme do presídio feminino, e também escreveu 16 episódios do Hitchcock Apresenta, Alfred Hitchcock Apresenta. Então acho que é o que dá para falar de relevante sobre ele, né? Tem uma coisa que eu queria citar rapidinho do elenco, que tem um determinado... A história começa com um cientista ali no laboratório que lida com esse computador, que é a Agnes, e a Agnes levou o cara à loucura, né? Logo no início do episódio. Esse cara aparece bem rapidinho, mas é um ator famoso na época, que ele era o Don Kiefer, que era o cara que tinha feito o filme da Morte do Caixeiro Viajante, por exemplo, com aquele famoso filme do Arthur Miller, do roteiro do Arthur Miller, né, que tinha sido casado com a Marilyn Monroe. Então, enfim, é engraçado que o cara que é talvez o ator mais conhecido, é um cara com 40 anos de carreira, é o cara que aparece numa pontinha minúscula. Enfim. Interessante. Né? E também a gente pode citar que tem uma hora que tem a garota do corredor, né? Que o nosso personagem principal vive os presentes que são rejeitados pela mulher que ele ama, ele vai dar pra garota,
garota que tá sempre passando no corredor levando coisas, né? A contínua, digamos assim, do local de trabalho dele. E é engraçado que é uma atriz que ela teve uma carreira curtinha, 6 anos, e ela encerra a carreira dela em Além da Imaginação, em vários episódios ela aparece. É verdade, eu fiquei sabendo que ela né, não foi ser mais atriz, desistiu da carreira. Sim. E ela tá em episódios como Walking Distance, Night of the Mickey, The Whole Truth. É interessante, o destaque da carreira dessa moça é justamente as várias participações dela em Além da Imaginação. Legal, muito bom. Aí digamos assim, os dois protagonistas aí do episódio são o cientista, o nerd, né, ali do laboratório de informática, que é o Wally Cox. Esse cara é um cara que foi ator nos anos 50 e nos anos 60, ele participa de séries como Suspense, o Goodyear Television, A Carta para Loreta, Caravana, Show da Lúcia, Além da Imaginação. Esse cara participou de muitas séries. E ele também vai participar do Galeria do Terror e ele encerra a carreira dele de uma maneira interessante, que é naquele maravilhoso filme A Noite do Estrangulador, que é do Kolchak, né? Olha, muito bom. Toda vez que se fala em Kolchak, eu vou precisar lembrar o ouvinte que a gente fez um podcast sobre Kolchak. Isso. E esse especificamente, que é um dos filmes do Kolchak, que você teve a série, mas teve os filmes. É dirigido pelo Dan Curtis e com o roteiro do Richard Madison. Então você imagina que é padrão de qualidade lá em cima, né? Então quem não viu esse daí, A Noite do Estrangulador, aproveite para poder conferir o Wally Cox, que é o nosso protagonista, né, nesse filme, e também porque é um filme que vale muito a pena ser visto, né? Aí você tem a personagem, a Millie, que lá é o interesse romântico, né, do personagem do Wally Cox. Ela é uma atriz chamada Sue Randall. Ela teve mais ou menos 15 anos de carreira na televisão e ela apareceu em séries como Craft Television, Playhouse 90, O Homem do Rifle, Paladino do Oeste, Thriller, O Fugitivo, entre outros. Ela também está em um outro episódio do Além da Imaginação, que é And the Sky Was Opened. Olha, eu adoro esse episódio. A gente tem também digamos assim, o amigo bonitão, né, do escritório, que vai roubar o interesse romântico do nosso protagonista. Ele é um ator chamado Ralph Tagger. Ele é um cara que participou de séries como Bat Masterson, Aventura Submarina. Ele foi protagonista no ano de 64 de uma série de faroeste muito elogiada e que tem muitos fãs, chamada Rondo. Sim. Né? Que trata de um oficial do exército que se aposenta, mas vai viver aventuras também depois da aposentadoria dele das Forças Armadas. Enfim, o pessoal gosta muito dessa série, passou no Brasil, eu não vi, então não posso opinar, né? Ele participa também de séries como O Homem de 6 milhões de dólares, e ele participa de um filme muito importante que é Os Insaciáveis, um drama do Eduard Dmytryk, né? E são esses os destaques que eu vou falar do elenco. Mais gente aparece, mas são participações muito pequenas, então eu não vou citar pra gente não se estender mais. Certo. Esse episódio aqui, acho legal comentar que ele tem a reputação de ser o pior episódio da temporada, saca? Eu nem acho que ele seja o pior, entendeu? Porque, na verdade, a gente já mencionou alguns que a gente acha péssimos, assim. Mas sim, talvez pela malícia do roteiro, de tentar culpabilizar personagens femininas, aquele lá da mulher que botam ela para criar o bebê, em que o marido virou um bebê, e colocam a culpa nela de tudo que ele passou, de um procedimento que ele fez sem autorização dela, sem autorização, sem comunicar nada a ela, culpabilizam ela e ainda falam para ela que ela tem que cuidar do nenê, sabe? Então a gente comentou, episódio horroroso. Esse aqui, ele acho que ele tem essa reputação de ser o pior, devido ao personagem que o pessoal acha muito irritante, que tem uns personagens que o pessoal coloca assim na escala loser de cara que faz besteira na vida, né? Tem o cara
Tempo Suficiente Finalmente, né? Que é o personagem meio loser. Tem aquele Mr. Beavis, que o pessoal, nossa, odeia muito o Mr. Beavis, né? Que é aquele que é bonzinho, aí tem um anjo dando dicas para ele, né? Do que fazer, do que não fazer. Tem aquele lá do cara que liga para a mulher, né? E é apaixonado pela mulher e acaba conseguindo fazer uma magia lá que ela se apaixona por ele e depois ele resolve matar ela. Sim, que é terrível. É terrível. E esse episódio aqui também é o loser irritante para um cacete, né? Que o pessoal fala que é insuportável. Eu até concordo, né? Ele me lembra um pouquinho, de certa maneira, aqueles filmes, sabe? Aqueles nerd de filme de terror, Lovecraftiano. Até esqueci, que é maravilhoso o cara. O Reanimator. O Reanimator, né? Que tem aquele cara nerdão, esquisitão pra cacete, né? Ele lembra um pouquinho, de certa maneira, esse ator aqui. E é uma história que, saca, ela é totalmente whatever pra caraca. A única coisa que eu fiquei pensando é que, esse momento, eu agradeci do episódio ter 20 minutos. Que eu falei, imagina uma hora disso. A gente, né? Temporada passada tiveram vários episódios que eu gostei, na real. Mas os que demoravam 1 hora era terrível. Você ficava, meu Deus, não acaba nunca esse episódio, né? Mas então, hoje é a tua vez, né, de fazer a sinopse do episódio, né? Da outra vez fui eu, não é verdade? No caso lá da velhinha e tal. Agora é a tua vez, então. E boa sorte, né? Vai lá, então. Sim. Depois a gente comenta. Olha, esse episódio trata... Você tem eu não lembro, eu não entendi se ele é um centro de astronáutica, né? De lançamento de foguetes, essas coisas, né? Deu para perceber que tem a ver com isso. Isso, é uma pesquisa espacial, centro de análise de dados de pesquisas espaciais. Esse computador que eles estão mexendo é um computador muito poderoso que ele vai fazer essa análise, né? De localização de planetas e tal, de mapeamento espacial, tem sim a ver com isso. Isso. E o que acontece? Esse centro, como você mesma citou, ele usa um supercomputador, o computador mais avançado da época, que tem um codinome que é Agnes. Ocorre que o computador, ele é extremamente, ele é fêmea, né? E é extremamente temperamental. Quando o técnico que estava operando o computador literalmente é levado a um colapso nervoso por ter que lidar com o temperamento, né, da Agnes, que é a máquina, um novo técnico chamado James Elwood é contratado para ir lá trabalhar com a Agnes. E ocorre que esse nosso amigo Elwood, enquanto ele trabalha, ele tá lá tentando trabalhar e conseguir tirar as respostas, porque o computador você responde, né? Você faz perguntas que envolveriam cálculos e outras coisas muito complexas, e o computador faz os cálculos e te responde. E ele se dá muito bem com a Agnes, com o computador. Porque o computador aparentemente meio que gosta dele. Acontece que o James, ele é apaixonado por uma colega de trabalho ali do Centro de Pesquisas Espaciais, que é a Millie. E, na verdade, essa paixão que ele tem pela Millie, junto com essa coisa dele trabalhar com a máquina, com a Agnes, que aparentemente também tem uma quedinha por ele, vai acabar trazendo muitos e muitos problemas para ele e para o centro de controle lá espacial onde eles trabalham. O que será que vai acontecer? Olha, aquele negócio, você faz a pergunta, o que será que vai acontecer? Será que a gente quer saber? A gente assistiu porque a gente tem que assistir, né? Olha, o episódio é cheio de gags, já começa por aí. The Twilight Zone, ela é muito boa no suspense, entendeu? No thriller, no terror, né? A gente fala que tem alguns episódios de terror que, nossa, eles são aguçados, mas na comédia não é. Não é, costuma ser ruins, é umas gags muito bobas. Eu acho que é o que fazia sucesso na televisão, porque vamos colocar a série na época dela, né? Isso é muito importante. Pra gente pode ser muito bobo, mas naquela época era a dinâmica que fazia sucesso na televisão. O Rod Serling, que de vez em quando saía fora da caixinha, com esses episódios aí que trazia muita reflexão e discussões e tal, porque na televisão normalmente eram essas coisas aí. Vamos lembrar que era a Love Lust e essas séries aí, então essas besteirinhas aí era o que fazia sucesso, esse negócio
do computador, cada vez que ele pergunta, né, o computador vai cada vez fazendo perguntas, vai dando respostas pessoais para ele, né, e dando dicas, e ele vai tentando orientar ele como ele age como uma mulher, né? Eu não gostei muito que eles colocaram o nome feminino, e feminino desequilibrado, né? Que fica lá quando ele vai assumir o posto do cara, o cara fala, é uma femme fatale, cuidado com ela, sabe? É uma besteira, né? Fedendo ao estilo do que os caras achavam engraçado, que era né? Chamar a mulher de louca desequilibrada. Eu não gosto disso. Já começa por aí, desculpem isso, mas eu não gosto. Mas tem muito disso nessa época, vamos assumir, né? Se você for assistir a Love Lucy, por exemplo, você vai ver várias gags ali. E não é nem que a Lucy Ball fosse contra mulheres, nem nada disso. Muito pelo contrário, né? Ela era uma fomentadora de cultura, etc. Ela apoiou muito o Rod Serling, por exemplo, né? E séries nerds, que são consideradas nerds e tal. Mas eram aquelas gags assim, de tipo do americano médio, a mulher é louca, desequilibrada, volta pro teu canto e por aí vai. Se a gente for pegar por aí, né, estraga tudo. Mas aqui nesse episódio em si, tem esse negócio do computador cada vez vai mais se interessando por ele, dá pra ver que fica falando assim, dando umas dicas até pra ele poder errar, né, com a mina, e ele vai errando de certa maneira, né? Uma hora ele vai até conseguir sair com a mina. Eu nem achei que ela fosse aceitar, porque ele tava tão inseguro o jeito que ele falava com ela, né? Ainda bem que o cara não parece ser um calvo do Campari, né? Mas o cara tá tão inseguro assim com ela que ela quer dançar com ele, né? Vamos dançar. Aí ele, mas eu quero aqui estudar a repimboca da parafuseta, sabe? Tem um momento, né? E ela só quer dançar. E vamos colocar assim, o momento que ela tenta também não rola, e ele não conseguiu se soltar o suficiente, né? Pra saber o que fazer com ela também meio que abre mão, né? No outro dia, quando ele vai entregar as rosas, que o computador deu a dica para entregar, ele descobre que a mina ainda por cima é alérgica. Aí já viu, né? Vai cada vez azedando mais o vinagre, né? Também. Isso, vai azedando, na minha opinião, pra gente que tá assistindo. Como você mesma falou, tem duas tramas aí. O James tentando conquistar a Millie. O James é um personagem, infelizmente, nada contra o ator, o Ollie Cox, mas o James é um personagem absolutamente insuportável, ele é irritante, você não consegue ter nenhuma empatia por ele. Ele é um chato, ele é um babaca, ele é um sujeito que na verdade, o roteiro força, inclusive, né, para ele ser um inepto total para a vida social. Só que ele é um inepto, e a gente poderia até ter pena dele, pensar, poxa, tadinho, mas como ele também é irritante, a gente quer mais é que ele se dê mal, porque ele é muito chato. A gente entende perfeitamente da personagem da Millie não conseguir. Ela até é engraçado que ele é tão insistente que ela acaba até cedendo. Só que ela acaba cedendo assim, ele faz uma besteira muito grande e irrita profundamente ela. No dia seguinte ela tá de novo tentando sair com ele, tentando fazer algum programa com ele, e fica até duro de comprar isso daí, né? Porque onde foi que ele acertou em qualquer coisa pra ela querer sair com ele de novo? Não, e depois quando ele acaba levando ela, porque o computador lá, a Agnes sugere pra levar ela lá na casa desse amigo, não é? Desse cara, né? Isso. Se mostre superior ao papo, né? Mostre que você é superior e não sei o que lá. Aí chega lá, o cara é a maior fanchona daquele, tipo Don Draper lá da série lá. E o chavecador do caraca, parece que chavecou a galera todinha do serviço e tá lá todo dando em cima dela na cara dele, pô. Assim e tal, e sim. Meu, nem aí pra ele. Chega um momento que, quando ligam lá do escritório, que é para ele voltar, porque tinha que fazer umas análises lá, umas perguntas, que é assim, a função dele, gente, desse cara, é ficar fazendo perguntas a esse computador aí. É por isso que eu até fiz a relação com o chat GPT, porque tem isso, né? Tu vai inserindo perguntas, tem o banco de dados e tal, e eu lembrei disso daí tudo, que é uma coisa que tá em voga, né? Uma discussão que tá em voga. Sim. Mas aqui, você tem até o jeito pra gente colocar uma coisa positiva. Como tem o design desse computador, eu acho uma coisa interessante. O jeito como eles fizeram ali, que é para como o computador responde, a Agnes responde, que fica abrindo aquelas portinholas, e é tudo muito rápido, né? É tudo corte, a edição é bem rápida. Isso é uma coisa positiva, porque temos um bom diretor aqui, vamos lembrar, né? Então você tem aquelas respostas rápidas e tal, o momento que ele sai
a computadora lá coloca lá I love you, né? E tal, e caramba, que ama ele. Então ela estava, na verdade, fomentando ali para que falhasse essa relação dele com a Millie. Uhum. E quando ele é chamado pelo telefone a voltar, o cara dispensa ele rapidinho. Chega, tu não tem nada com ela não, né? Porque eu tô mó fim dela, beleza? Tchau. Bate a porta. E é isso, cara. O episódio é meio assim, sobre a flexibilidade das relações, né? O cara que ele é um meio bocozão, tipo, não consegue manter relação com uma mulher, sendo que ele tá interessado nela, aí chama ela para ler lá sobre a base tecnológica da PQP, né, no momento que ele tá sozinho com ela, e aí a outra, identificada como fêmea, né, que é o computador, que é voraz e perigosa pra caraca, destruidora de homens. É isso, é basicamente isso, assim, não, eu sei que é pra ser um episódio de comédia, uma gag, mas é uma besteira, e uma besteira machista, uma bobagem machista esse episódio aí. Não, e ele não é engraçado. O Richard Donner, ele tenta colocar um ritmo nesse episódio, ele tenta do jeito dele tornar a cena no laboratório lá com o computador o mais interessante que é possível, e visualmente, como você mesma falou, elas até são, porém o texto é algo assim que é tão bobo, tão idiota, que não tem como salvar. Aí ele também tenta tirar o máximo da situação dos desencontros amorosos ali entre o James, a Millie e o Walter Holmes, né, que é o franchona lá, o bonitão que vai roubar a Millie do James. Só que por mais que tenha um esforço dos atores e do diretor de colocar um ritmo nisso, de colocar alguma graça nisso, é muito forçado, é muito bobo, muito idiota, e fica difícil. A trilha sonora que você citou, e eu queria falar sobre ela também, são temas criados para esse episódio. O que ocorre para mim, a trilha sonora se torna intrusiva, na verdade. Ela fica querendo induzir você a rir, a achar graça, a achar interessante, a se divertir. O que o episódio não consegue fazer, a trilha quer induzir você a fazer. Não dá certo também, por mais que haja um esforço do compositor, que é um excepcional compositor, o Nathan Cleaver, né? Maravilhoso. Mas aqui, a camada que a trilha sonora acrescenta de ser mais irritante ainda e mais intrusiva ainda, e querer mais te induzir a algo que nada no episódio consegue. E ela não vai conseguir também, a trilha, infelizmente. Então eu acho que ele acaba falhando praticamente em tudo que ele se propõe. Eu não consegui gostar de nenhum dos personagens. Nenhum deles me fez rir ou me fez simpatizar com eles. O James é um boboca que não tem graça, que não tem, com quem você não consegue ter empatia. O Walter, né, que é o bonitão lá, ele é um franchona, mau caráter, furador de olho de amigo, que não dá também pra gostar muito dele. Tem aquela piadinha recorrente, né, da moça que, quando ele tá saindo com os presentes que ele tem que devolver, a moça tá passando no corredor, que é essa daí que você comentou no começo, que ela é personagem sem nome, né? Só que ela vai recebendo os presentes, flores e tal, né? Isso. Eu até pensei que o episódio ia pegar isso daí, esse fato, e um momento ia falar pra ela, sei lá, ela falando pra ele, pô, obrigada pelos presentes que você tá me dando, né, meu? Você quer, sei lá, sair comigo? Vamos dar um rolê, vamos tomar um milkshake, sei lá, alguma coisa assim. Mas não, é uma gag perdida ali no meio dessa história aqui. Eles dão até a entender que ela seria uma moça para os padrões meio gorda, né? Tem uma brincadeira lá com o peso dela também, idiota. Com essa do corredor, tem uma brincadeira lá que não lembro o que ele fala, que tem uma menção ao peso dela, uma coisa idiota, que ela é uma graça. Ela é uma graça. Aí tu vê por que, né? Que as atrizes têm distúrbio alimentar, né, cara? Que absurdo. A Millie, ela parece uma personagem pra gente, a Millie, que é o interesse romântico do James. Ela parece uma pessoa inconstante, uma pessoa altamente influenciável, volúvel, e que a gente também não tem como gostar dela de jeito nenhum. A Agnes como você mesma falou, né? Tem esse computador que é uma femme fatale de personalidade
sexualidade, né, intratável e enfim, é uma péssima visão do que é o feminino, né? E no fim é uma máquina. Eles vendo a instabilidade do computador, dão uma identidade feminina, né, pra ela. Exatamente. E além de ser algo também completamente boboca, né? Um negócio assim que você é uma besteira, uma besteira. A gente quase fica assim, às vezes, quando vai gravar, pensando, putz, vamos gravar sobre isso, porque tem que gravar, porque na verdade faz parte da lista, né? Da listagem. Porque é uma besteira. E é um exercício também apontar por que algo não funcionou pra gente, né? Enquanto público. Então é um episódio que envelheceu também muito mal. Tem essa questão do chat GPT que você citou e tudo mais, que ele acabou ganhando algum interesse, talvez, por conta disso. Mas quando a gente põe ele no contexto da época dele, a gente sabe que esses computadores tinham que ser alimentados com dados e com os cálculos. Era um trabalho muito difícil, muito complicado e enfim. Sim. A própria série, só pra gente poder colocar aqui, ela tem episódios de relação humana-máquina ótimos. Melhores, muito melhores. Primeira temporada já tem o do cara que fica sozinho no planeta e deixam com ele uma mulher robótica lá e tal, que é um episódio maravilhoso, entendeu? Sim. Então, você fica sem Steel, entender, né? O Steel, que é do começo dessa temporada, que, até hoje ele faz eco, porque tiveram produções que abordam essa questão de luta robótica, né, e tal, no mundo, né, futurista, meio distópico. Então, é interessante como a série, ela falha miseravelmente em episódios que nem sequer são filler, eles são só bobos mesmo, né? Sim, é uma pena. É uma pena. Mas... Então, vamos resumir aqui então o que acontece, porque não é nada demais, minha gente. É tipo assim, você tem no final, então, ele é chamado para trabalhar e o computador lá, Agnes, né, chega e fala para ele assim, ele está se recusando a responder as perguntas dele e ele fica revoltado, fala, por que você está me sabotando, né, e tal. Ele tenta até voltar lá na casa, não é verdade? Aonde tá o amigo dele lá com a mina que deixou a mina lá, cara. Quando volta a mina, você até que eles não tá dando malho, não, mas ela tá tipo dançando e tal, toda contente. Eles dois estão completamente bêbados, né? Dançando, e ele fica frustradíssimo, né, com isso. Vão passar a noite juntos, é claro, né? E ele rodou, né? Não, já era, ele não tinha nem tem que ter voltado lá, entendeu? Se fosse ele, do jeito que ele foi expulso dessa situação, não tinha nem voltado. Aí ele volta lá pra Agnes, fala por que tá arruinando a vida dele, né, e tal. Aí ela responde, né, que tem agido por ciúme, né, e tal, que ama ele, né, e ele fica... A reação dele também é muito estranha, né, que ele meio que se quebra, né, mentalmente, ele fica enojado, ele zomba, fala como é que um computador pode amar, né, o computador não pode amar, não pode odiar, e a Agnes começa a pirar, tipo, enlouquecer no sentido de jogar um monte de papel pra fora, sabe? Tipo, aquela coisa assim meio que você já vê em desenho e tal. E aí ele tentando subir no computador e rolando no meio da papelada. Nesse meio tempo, aí você vê que aí vai chegar o chefe dele com outro cara que é justamente o Fanchona aí que tava lá dando em cima da mina, né? E tal, né? E ele quando tá saindo, esse personagem aí, que é o protagonista, que é o James, né? Ele pega e fala a mesma coisa que o outro falou. Fala assim, cuidado com ela, você não vai conseguir fazer nada. É uma femme fatale, cuidado com ela. E termina assim, cara, episódio muito bobo. Entendeu? E, então ok, né, é um círculo sem fim, né? Que aí a Agnes vai se apaixonando por todos e destruindo todos. Cara, assim, tem uma base aí para um roteiro melhor que esse aqui. Porque a gente conhece histórias de relação homem-máquina muito boas do cinema, da TV, das séries, várias séries que eu gosto, tipo Humans, né? Então, onde essa discussão ela entra como seres de aparência, sabe, são robôs, né? São seres com inteligência artificial e que se relacionam com humanos. E sim, é possível isso e tem séries boas. Mas nesse episódio aqui é uma perda de tempo total mesmo, uma besterol. É verdade. É verdade, deu até um desânimo no final, né? É ruim reclamar, né, gente? Mas se é pra reclamar, tem que reclamar mesmo e o pessoal saber. Agora sempre tem gente que chega a falar pra mim assim, esse é o melhor episódio da série. Ok, a gente não tá aqui pra cravar nem pra bater martelo nenhum.
entendeu? Falar que o Isso. nosso gosto tem que ser... Não, se você gostou, que maravilhoso, ótimo, explica por que você gostou. A gente quer entender isso também, né? Isso traz para você um saudosismo, você gosta dessas séries antigas, dessas gags. É claro, a gente está aqui só dando a nossa opinião, né? É porque normalmente quando a gente critica, sempre vem alguém, nossa, esse é o melhor episódio da série. Ok, tá bom. Né? Aqui tem gente que é do contra também, né? Mas tudo bem. Que bom que você gostou. Se você gostou, explica pra gente, comenta aqui embaixo, né? Seja no YouTube, seja aqui no site, aonde que você achou coisas boas, se você achou interessante por um motivo ou outro. A gente não tá aqui para cravar nenhuma nossa opinião, mas a gente precisa entender por que as pessoas têm outra perspectiva, né? Será que a gente está vendo por uma perspectiva incorreta? Eu achei que o episódio, apesar de tudo, ele tem coisas legais. Eu já me lembrou a questão do ChatGPT, que é uma coisa recente, as trocentas adaptações para quadrinhos ou para filmes ou para séries que eu já vi dentro dessa temática. Então, pô, vale muito a pena, né? Mas vamos então para aquela parte lá que a gente gosta e sempre ajuda a dar uma, né, fechar com chave de ouro o episódio, que é a parte das recomendações, Marcos. O que você tem para recomendar para a gente hoje? Eu ia recomendar uma coisa, mas eu não vou tentar não me estender demais, tá? Mas eu vou acabar recomendando um pouco mais do que uma coisa e eu explico. Eu queria recomendar o filme Ex Machina Instinto Artificial. Acho que a gente até já recomendou em alguma outra vez aqui na série, não lembro. Mas vou recomendar de novo, desculpem, que vale a pena. É um filme, mas aí, aproveitando que eu acho que a gente até já recomendou esse filme, se não aqui em outros podcasts, eu vou recomendar que as pessoas vejam tudo que o Alex Garland pôs a mão na vida. Porque esse cara, tipo, ele é um cara que ele além de diretor, que ele dirigiu, escreveu Ex Machina, e escreveu e dirigiu Aniquilação, escreveu e dirigiu Man, enfim. Nossa, eu adoro Man, cara. Ele ainda é o cara que... Ele começou trabalhando com o Danny Boyle, né? Ele é o roteirista do Extermínio, ele é o roteirista do Sunshine Alerta Solar, ele é o roteirista daquele filme maravilhoso, Não Me Abandone Jamais. Então, basicamente, eu diria para as pessoas o seguinte: tudo que esse cara pôs a mão, tente assistir. Seja como diretor ou como roteirista. Ele é o roteirista do Dredd, né, também, daquele Juiz Dredd, do novo Juiz Dredd, né? Enfim, o cara é um animal. Pô, a gente fez um podcast comentando Man, viu, cara? Que a gente, quando saiu esse chat aí com áudio do Twitter, a gente resolveu comentar e tal, começamos a fazer, depois acabamos parando, porque a gente tem trocentos projetos, né? Mas a gente comentou o Man, tá? Dá uma procurada aí no nossos... né, na nossa listagem de podcasts no Spotify, Cineclube da Masmorra ou Masmorra Cine, e procura que a gente conversou sobre o Man, cara, que eu, olha, de boa, babei, cara, adorei, eu gosto desse cara, viu? Eu acho que ele tem uma sensibilidade, um diferencial, viu? Eu gosto bastante dos roteiros dele. Os filmes são muito bons, né? Muito bom, muito bom. Sim, e você, o que você teria para nos recomendar? Ó, eu vou recomendar uma parada que eu já recomendei, justamente nesse episódio que eu recomendei, que foi do cara que ele comete um crime, vai preso, fica num planeta lá sozinho, aí chega lá os astronautas lá, o pessoal que leva comida, né, e tal, vai fazer análise, leva uma robô pra ele se apaixona e o caraca. Aí na época, isso há anos atrás, quando nós começamos esse projeto, já estamos no final, né, eu recomendei uma HQ erótica do Paul Guillon, você lembra? Sim, A Sobrevivente. Eu vou de novo, cara, recomendar, porque eu acho que se tem uma coisa que as pessoas deveriam conhecer, é essa história, porque essa história ela não é só erótica, ela tem uma questão de social e tal. O Paul Guillon já é falecido, né, e tal, mas nos anos 80, 85 na real, de 85 a 91, ele fez esse La Survivante, né, que é um HQ, como eu disse, para adultos, explícito, né, sexualmente explícito, é um pós-apocalipse, e é francês, né, o Paul Guillon é francês, é meio Barbarella, tá ligado? Então, ele tá dentro dessa nova liberação sexual dos anos 60 e tal, e você tem ali uma personagem que ela acredita ser uma das poucas sobreviventes do mundo, ou melhor, ser a única, né, depois de uma guerra nuclear e tal, né,
por exemplo, o parceiro dela morreu, né, tentando escapar, né? E você vê que ela acaba encontrando uma figura robótica, né? Uma espécie de um hotel chique, repleto de recepcionistas robóticos, acessórios mecânicos e tal. Muitíssimo bem, lindamente desenhado, né? Você conhece, óbvio, né, Marcos? Uhum. E ela acaba se relacionando com um desses robôs aí. Vai ter aí, obviamente, são em 4 partes que eu me recordo, acho que é 4 partes, né? Vão ter muitos desdobramentos aqui, não é só sacanagem. Mas esse primeiro arco é de arrasar, entendeu? O que acontece, né? Porque é muito erótico, o desenho é lindo, né, Marcos? É lindo demais. Deve ter para baixar por aí, gente, porque essa parada é um negócio muito antigo que tu só encontrou em sebo, né, Marcos? Ou estante virtual, mas tem aquela mansão do Mansion como é que é o nome? Do CRG, né? La Mansión del CRG. Então, deve ter com certeza lá, alguém deve ter feito scan, né? Ou deve ter scan brasileiro também. Sim. E você encontra também usado, ele foi publicado pela Martins Fontes, né? O Paul Guillon, aproveitando que você falou dele, ele é também muito famoso por uma série de histórias chamada Náufragos do Tempo, que é roteiro do Jean-Claude Forest, que é o criador da Barbarella, com desenhos dele. Também vale muito a pena ser lido. Eu acho que isso nunca foi publicado no Brasil, se eu não me engano. Caramba, mas deve ter lá na mansão do CRG. Isso. Então, eles se alguma... traduzem, né, em espanhol. As editoras aí, editoras independentes que publicam quadrinho, estão publicando tanta coisa, alguém poderia lembrar de fazer uma boa edição aí de Náufragos do Tempo, para o público brasileiro que não leu, muita gente não conhece, poder ter a oportunidade de conhecer, porque é uma baita história de ficção científica importantíssima aí. Perdidos no Tempo, né? Saiu em 10 partes de 78 a 89 que saiu, né? E tal, né? Uhum. Realmente, eu acho fascinante. O Marcos, ele é o meu mentor, né? Para quem não sabe, dos quadrinhos. Porque, assim, a gente tá junto há muitos anos. E às vezes a pessoa vai dando coisas para você ler, né, Marco? Você sempre teve muitos quadrinhos legais. Quando eu peguei esse quadrinho, eu achei fascinante. Eu falei, puta, que história do caraco. Tu nem tinha todos, né, que eu lembre, né? Nem sei se você tem ainda, mas eu lembro que, caraca, o final, ele explodia a cabeça desse primeiro arco aí, saca? É muito erótico, os quadrinhos são lindos, mas não é aquele erotismo. Como é que eu posso explicar? Porque tem uns quadrinistas que eles fazem assim, o erotismo assim, e ele é meio escasso de significado, é muito mais para um fetiche masculino. Como é que eu posso explicar? Não vou mencionar, né? Mas tem uns artistas que eles têm histórias legais, mas é muito assim, só para mostrar as minas nuas e tal. Eu acho que aqui, cara, tem uma outra premissa, uma outra proposta, tanto que a história vai se desenvolver, entendeu? Pra caramba, vai para outros lados. E, gente, é fascinante. Quem não conhece a Sobrevivente do Paul Guillon, é uma obra-prima mesmo, vale a pena. Assim, claro, é para mais de 18, né? Mas, vale a pena. É uma mistura de ficção científica, drama, tragédia e erotismo. E é muito legal. E nossa, se você parar para pensar como essa história da relação dos seres humanos com máquinas já mostrou em vários, né? Você lembra que no Inteligência Artificial tem um personagem, né, do cara que transa, né? Ele é um robô que é um robô Michê, né? E tal, isso. Né? Que ele fica transando. Judilau. Que é o Judilau, inclusive, que eu falei, nossa, olha esse robozão aí, né, cara? Mas assim, bicho, é muito interessante, né? Até questões éticas mesmo, de violência. Então isso é uma história tão rica. A gente sabe aqui que a gente está nos anos 60, 64, né? De Twilight Zone. E tem muita história pela frente. Rolou muita água aí, né? Mas isso que me irrita, na real, é que a própria série, ela mesma já mostrou histórias boas nesse sentido. Saca? Ela não tem restrições no sentido artístico, entendeu? De ter qualidade. Você tem ótimos episódios. Se a gente parar para procurar, a gente vai encontrar vários aqui. Esse aqui é um episódio bobo. Só isso. A pena que dá é que ele é um pouquinho bobo, né, mano? E aí que dá mais raiva às vezes, porque é bobo, né? There is a fifth dimension.
É isso, gente. Então chegamos aqui ao final de mais um podcast, gente. Estamos chegando, como eu falei, ao final desse projeto, cara. Depois comente aí se você gostaria. Eu gostaria, hein? Eu compro essa briga de falar sobre Night Gallery, hein? Cada episódio tem 3 histórias, tem 4 histórias. É de uma riqueza de personagens, de atores e de roteiros, de diretores. É um projeto que o Rod Serling pegou depois e pegou com tudo também. Então a gente está chegando no final aqui do nosso projeto, né? Não é agora, vai demorar um pouquinho, mas estamos caminhando, né, Marcos? Devagar e sempre, né? Sim, estamos, na verdade, estamos chegando perto do fim. Está sendo uma experiência muito interessante, mesmo quando a gente, né, acaba não gostando, mas é bom também poder desenvolver o raciocínio em cima de algo que a gente acha que não funcionou, né? Sim, não, e às vezes quando você fala de episódio ruim, você vai e faz uma recomendação boa. Às vezes a pessoa nem conhece, a pessoa fala, putz, meu, nunca tinha assistido esse filme. Aí assiste, se encanta, saca? Acha que vale a pena até conhecer mais coisas. Então, sempre tem como você tirar, como é que é? Aquela expressão, né? Pegar do limão, fazer uma limonada, né, e tal. Então, tá valendo, né? E Marcos, a gente sempre escolhe música, né, para tocar lá no MP3, lá do Spotify ou no player do site. O que você selecionou pra gente hoje, Marcos? É uma música do cantor e compositor carioca, o Kamaitachi. Apesar desse nome, ele não é japonês, ele é do Rio de Janeiro. E é a Sociedade dos Nerds Psicóticos. Adorei o nome, muito bom. Então fica para vocês aí no finalzinho a Sociedade dos Nerds Psicóticos. E com isso, né, gente, claro, eu agradeço muito, né, e o Marcos, você está aqui com a gente nessa zona crepuscular. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de redes sociais que você possa imaginar, né? Até no TikTok eu tô. Se tu procurar lá Angel Masmorra, você me encontra. Mas assim, pelo site, você pode procurar Masmorra Cine no Instagram, no YouTube, como eu disse, no Spotify e tal. Estamos em todas, a gente está bastante tempo no ar, né? Esse ano vamos completar aí 14 anos já, gente, é muita coisa. Então, por favor, é só procurar a gente, tá? Procura aí Masmorra Cine no Google, segue a gente em todas as plataformas. Se você puder, eu ia te agradecer demais se você fizer isso. Me segue lá na Twitch, porque nós estamos tentando crescer os seguidores lá. Porque a Twitch ela é melhor, assim, como colocar assim, ela é mais friendly, né? Para poder ajudar os produtores de conteúdo. E eu quero tentar chegar nesse nível, né? Ter mais gente assistindo as lives. Eu tô fazendo live toda terça-feira falando da série Hannibal, que ela é linda. Quem assistiu sabe como ela é maravilhosa. E toda quinta-feira eu tô com o Marcos no Caô Crimes, cara. E é legal porque é um projeto que, pense bem, você conhece muitas pessoas que fazem essa espécie de projeto, aonde que tu tem que inventar uma história, cujos critérios tu tem que sortear na hora, ao vivo e tal, e você tem que ali procurar, né? São crimes falsos que a gente inventa. Então é uma coisa bem legal. Então a gente está sempre na Twitch toda terça-feira, 9 da noite, quinta também 9 da noite. Por favor, tá? Segue lá. E como eu disse, por favor, nos ajude na nossa campanha. Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Esse Pix é para a Caixa Econômica Federal, que é onde a gente está guardando essa graninha para ir comprando as peças. Já estamos comprando uma coisinha ou outra, mas a gente precisa acelerar nisso daí, né? Que eu tenho muito medo da gente não conseguir, né? Então tô precisando da ajuda de vocês, né? Porque vai voltar também pro ouvinte, sabe? Tudo que a gente conseguir fazer em qualidade técnica, volta como live, como podcast, como a gente podendo aparecer mais nas webcams, coisa que eu não consigo fazer hoje em dia, porque os computadores são bem fraquinhos, né? Então, por favor, tá? Nos apoiem. E, né, Marcos, vamos chegando ao finalzinho, deixando um beijo, um abraço. Quer deixar um recadinho aqui no final? Não, meu recado é que fiquem todos bem, se cuidem e cuidado com o chat GPT, né? Cuidado, inteligência artificial, né? Isso, não comprem ações da Skynet. Oh, pelo amor de Deus, pelo amor de Skynet. Boa, boa lembrar. Um beijo, tá? E até o próximo podcast de Além da Imaginação. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.
sua parede. Livro, jogo bem inteligente seu armário. Miguel odeia seu nome, prefere ser chamado pelo apelido Orc Genocide. Laura, apaixonada em K-pop, assassinos sequenciais que ela vê na TV. Esquisita, mas bem bonita, é a pérola que tem que mergulhar pra ter. Emily, a mina do Tears for Fears, óculos redondo, clichê de filme. Tem fetiches bizarros, cruzes ao contrário. O William, nosso amigo, e ele é um sociopata retardado. E juntos são a sociedade dos nerds psicóticos, estranhamente inteligentes. São a sociedade dos nerds psicóticos, estranhamente inteligentes. Johnny, apaixonado pela Julia, tem as meninas sai de casa. Marcos, cult underground, vende droga na sala de aula. Para os valentões dos fundos, porque eles pagam muito bem. Dá pra comprar toda a coletânea de Tolkien. Annabelle faz os trabalhos da sua amiga Julia, compra coisas duvidosas na internet, com cartão falsificado da sua amiga Beatriz. Vende foto nua pra comprar skin. O narcisismo dela bate seu nariz. Gosta de um garoto gótico chamado Patrick Ramirez. Lagarto mal, hackeia as notas da escola. É amigo de geral. A direção odeia, mas adora. Menina maluca pelo Eduardo. Semana passada ele foi sequestrado. Dora sabe esconder o refém, aprendeu em seriado. E juntos são a sociedade dos nerds psicóticos, estranhamente inteligentes. São a sociedade dos nerds psicóticos, estranhamente inteligentes. São a sociedade dos nerds